Podem se sentar. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu venho aqui na cidade de Caieiras, no Laranjeiras, paróquia Santa Rita de Cássia, para celebrar com vocês essa novena a São Miguel Arcanjo. Hoje o Evangelho nos apresenta a parábola do semeador. Nesses domingos nós estamos escutando as parábolas de Jesus segundo São Mateus e, portanto, já ouvimos a parábola do semeador esses dias. Ela fala de uma semente que é lançada em diversos tipos de terrenos, mas ela só frutifica em terra boa. Uma terra que não é a terra do meio do caminho, não é a terra cheia de pedregulhos, nem é a terra cheia de espinhos, mas uma terra realmente boa. Que terra boa é essa? Todos vocês sabem que Deus criou o homem do pó, segundo nos diz o livro do Gênesis. O homem não criou o homem do pó com a pedra, do pó com o espinho, do pó já pisado no meio do caminho. Deus criou o homem do pó. E a Escritura nos diz: lembra-te, homem, que és pó. Lembra-te, homem, que ao pó retornarás. Ou seja, ser pó, ser terra, é estar naquela condição em que nós nos enxergamos verdadeiramente precários diante de Deus, necessitados de Deus. Naquela posição em que, portanto, o nosso coração pode acolher a semente da palavra com alegria. Ao contrário, quando o homem adiciona ao seu coração outra criaturas mortas, como a pedra, metal, o que acontece conosco é que nós nos tornamos o oposto daquilo que Deus nos criou. Deus criou o homem do pó da terra, e só o pó pode acolher a semente. Portanto, você tem que se desfazer de tudo aquilo que não é a sua essência pura, simples, limpa diante de Deus, e se colocar naquela posição humilde, necessitada, desejosa, de quem não se prejudica, de quem não olha para si mesmo desde uma posição exterior, mas se coloca por baixo, no chão, no pó, na humildade. Essa terra dá fruto, porque essa terra é a imagem de Deus. Deus fez o homem à sua imagem e o fez do pó da terra. É bonito nós pensarmos nisso. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem. Deus fez uma estátua de si mesmo. Deus fez uma representação sua com alguém que olha para baixo.
Isso é maravilhoso. Pensar que nós, seres tão imperfeitos, carregamos a imagem de Deus. E carregamos cada vez mais a imagem de Deus, quanto mais descemos para o pó. O humilde é a imagem de Deus. Porque Deus não apenas fez o homem, mas Deus se fez homem. Ele se esvaziou a si mesmo de sua glória. Diz o São Paulo. Não considerou o seu ser igual a Deus uma usurpação, mas rebaixou-se. Quando eu sou humilde, eu me torno imagem de Deus. E quando eu sou soberbo, eu me torno imagem de Satanás. Por quê? Porque o diabo não aceitou o fato de que Deus se faria da natureza humana. Carne. Você pode imaginar o nojo que um espírito puro tem da carne, do corpo humano? Irmãos, nós somos um saco de imundícia. A nossa carne apodrece, é corrompida. A nossa carne produz maus odores, é desagradável. Satanás não podia aceitar isso. E uma das coisas mais terríveis para o diabo é o fato de que Deus se fez carne. A humanidade santíssima de Jesus Cristo é um terror para o diabo, justamente porque Deus se fez carne. Deus se fez carne. Ele não apenas permaneceu como um espírito puro, ele se fez carne. Ele se humilhou ao extremo de se fazer carne. E isso é um horror para o diabo. Alguns padres da igreja dizem que essa foi a grande humilhação que ele não suportou. E, portanto, fez um ato de rebelião contra Deus. Esse ato, caracterizado pela palavra não serve, não servirei. Eu não sirvo, eu não obedeço a um Deus que se faz carne. O homem que não é humilde não consegue se submeter a Deus. Ele sempre quer fazer as coisas de acordo com o seu gosto, com a sua vontade. No começo do século XX, houve um ocultista muito famoso, chamado Aleister Crowley, um satanista, que escreveu um livro chamado O Livro da Lei. E nesse livro, ele dizia: faz o que queres, essa é a lei suprema. São palavras do próprio demônio. Porque o homem soberbo, que é uma imagem dele, não consegue se sujeitar a Deus. Há um espírito de rebelião dentro do seu coração. Na primeira leitura nós vemos a outorga dos 10 mandamentos a Moisés. Deus que entrega a Moisés a sua lei, os seus mandamentos. Hoje, a maior parte das pessoas não quer saber de mandamentos. Elas escolhem a religião que lhes agrada. Elas recebem um cardápio religioso e vão naquilo que mais contenta o seu ego. As pessoas não querem saber de obedecer a Deus. Elas querem fazer a própria vontade. Há um espírito de rebelião em operação na nossa geração. E esse espírito de rebelião que se revolta contra a paternidade de Deus e as suas leis é o que nos leva a ignorar os mandamentos do Senhor.
Esse se junta com São Miguel Arcanjo. Por quê? Quando Satanás se levantou contra Deus, diz-nos a tradição que São Miguel, que não era um serafim, não era da hierarquia mais alta dos santos anjos, era um simples arcanjo, o oitavo coro, aquele que está mais abaixo. Ele se levantou e disse: quem como Deus? E portanto guerreou e expulsou Lúcifer do céu. O humilde São Miguel Arcanjo não aceitou que a santidade de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a supremacia de Deus fosse ultrajada. Em um ato de lealdade, de fidelidade, de obediência, se insurgiu contra a rebelião. Portanto, se você quer ser um verdadeiro devoto de São Miguel, não basta você vir aqui na novena da igreja, rezar e pedir proteção. Você tem que obedecer a Deus, tem que sujeitar a Deus, tem que obedecer a lei de Deus, tem que fazer a vontade do seu Pai, tem que ser humilde. Não há verdadeira devoção sem a sujeição da nossa vontade. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos, nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer. E portanto a nossa posição é a posição de quem se sujeita. Ora, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. E aí vem um mandamento que eu gostaria de comentar, porque gera muita confusão na cabeça das pessoas. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta gerações que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí alguns irmãos não católicos tomam esse versículo e dizem: está vendo? Vocês católicos são idólatras, porque vocês fazem imagem de escultura e Deus proibiu de fazer imagem de escultura. Quando nós lemos um versículo assim, isolado, isso realmente nos pode dar confusão. E nós podemos pensar: nossa, realmente Deus proíbe mais de esculturas, portanto a igreja está desobedecendo a ordem de Deus na sua palavra. Porém, o texto que nós lemos está em Êxodo capítulo 20. Se nós avançamos 5 capítulos, Êxodo capítulo 25, Deus diz, versículo 18: farás 2 querubins de ouro, em obra lavrada os farás nas 2 extremidades do propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. Faze um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão as asas estendidas por cima, formando com elas um dossel sobre o propiciatório. Ficarão um em frente do outro, voltados para o propiciatório. Ou seja, Deus manda fazer 2 imagens, 2 querubins. 5 capítulos depois, existem outros elementos. Eu poderia citar, por exemplo, quando Deus manda fazer a piscina de bronze, tem 12 bois que Deus manda esculpir debaixo da piscina, representando as 12 tribos de Israel. Eu poderia citar Números 21, que é quando Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze. E quando nós vamos a 2 Reis 18, nós vemos que essa serpente estava dentro
Moisés havia feito. Ou seja, a proibição de fazer imagens não é uma proibição de fazer simples imagens, mas é a proibição de fazer imagens de deuses. Por quê? Porque a idolatria consiste em adorar. Latria significa adoração, é o culto de adoração, adorar a um ídolo. Portanto, se eu tenho aqui, por exemplo, um pedaço de árvore, e eu adoro aquele pedaço de árvore com o meu Deus, eu sou idólatra. Se eu adoro um pedaço de gesso com o meu Deus, eu sou idólatra. Mas o católico não faz isso. Nós católicos temos um só Deus, em três pessoas verdadeiramente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Filho fez homem. Nossa adoração é exclusivamente dada a Deus e à humanidade santíssima de Cristo. As demais imagens que nós temos não são objetos de adoração. Nós não dizemos que a imagem de Nossa Senhora de Fátima é o nosso Deus, a imagem de São José é o nosso Deus, ou a imagem da cruz, enquanto imagem, enquanto estátua, é o nosso Deus. Quando a imagem quebra, o que nós fazemos? Nós desfazemos dela, porque ela não é o nosso Deus. Então, qualquer um que diga que o católico é idólatra está mentindo. Nós católicos não somos idólatras. Nós adoramos a um só Deus. E os protestantes sabem disso. Todos os reformadores sempre disseram que nós católicos adoramos o mesmo Deus que eles adoram. São apenas alguns irmãos mais ignorantes que se servem da ignorância das pessoas para desorientá-las e desviá-las da verdade da fé. O outro mandamento, que aqui aparece como quarto, é o mandamento de guardar o sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O sábado, inclusive o nome sábado vem do hebraico, Shabbat, significa descanso. O sábado era guardado no Velho Testamento como o dia que Deus repousou de suas obras, e portanto um dia dedicado à adoração. Mas quando nós chegamos ao Novo Testamento, isso simplesmente desaparece. Nós vemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 14, São Paulo dizendo: há quem considere uns dias mais importantes que outros, e há quem considere todos os dias iguais. Continue cada qual com o próprio modo de pensar. Quem distingue um dia do outro faz isso por amor ao Senhor, e quem come de tudo para a glória do Senhor, pois ao comer dá graças a Deus, e quem não come deixa de comer por amor ao Senhor, e também Ele dá graças. Ou seja, o que São Paulo está dizendo é que nós não fazemos distinção de dias e dias. No Novo Testamento, todo dia é um dia de pertença ao Senhor. Por quê? Porque Deus levantou do seu descanso através da ressurreição. São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, o
ele diz: quero dizer o seguinte, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não se diferencia em nada de um escravo, embora já seja dono de todos os bens. É que ele depende de tutores e curadores até a data marcada pelo pai. Assim nós também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos elementos do mundo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se as filhas também herdeiros, tudo isso por graça de Deus. Outrora, quando não conheceis a Deus, servistes a seres que na realidade não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, como podeis voltar a elementos fracos e pobres e de novo servir a eles? Observar os dias, meses, estações, anos, receio que me tenha afadigado inutilmente por vós. Veja que interessante. São Paulo escreve aos Gálatas, e os Gálatas estavam voltando às práticas judaicas, a guardar o sábado, a celebrar o calendário judaico. Ele diz: não, vocês já saíram disso. Vocês não têm mais por que voltar a isso. Na carta aos Colossenses, ele diz algo que é muito importante. Versículo 16: portanto, que ninguém nos condene por questões de comida ou bebida, dias de festa, lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo é o de Cristo. Portanto, o sábado foi abrogado no Novo Testamento. Por quê? Porque o sábado era memorial da antiga criação. Agora, diz São Paulo aos Coríntios: eis que faço nova todas as coisas. O que era velho se passou, tudo agora se faz novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, o domingo, para nós, não é a simples transferência do sábado para o dia seguinte. O domingo é o 8º dia, o dia da nova criação, o dia em que Cristo se levantou do sepulcro para fazer novas todas as coisas. Dito isso, sobre os mandamentos de Deus, é só a atualização do Novo Testamento. Todos nós, queridos irmãos, precisamos ter a humildade de fazer a vontade do Senhor. Nós temos que ser justos. Quantas pessoas hoje fazem pequenos furtos, quando, por exemplo, consomem pirataria, fazem um esquema para assistir canais a que não tem direito, fazem pequenas desonestidades e não dão conta disso, como se tudo estivesse normal. Quantas pessoas mentem despudoradamente, sem nenhum peso na consciência, inventam histórias, aumentam as coisas. Quantos hoje não chegam mesmo a fazer adultério, não chegam mesmo a fazer um ato carnal com outra pessoa, mas cometem adultério virtual, compartilham fotos íntimas, ficam vendo coisas indecentes. Queridos irmãos, muitas pessoas matam de pequeno modo. Por exemplo, utilizando métodos abortivos como contracepção. Matam quando usam
substâncias que prejudicam a sua saúde e vão morrendo aos pouquinhos. Não tem cuidado com a sua integridade corporal. Quantos matam, torturando psicologicamente as pessoas e fazendo-as desistir de viver? Quantos não levam Deus a sério? Tratam o domingo como se fosse um dia normal, não vão à Santa Missa todo domingo e não sentem nenhum peso na consciência por isso. Quantos, queridos irmãos, não obedecem nos dias de jejum e de abstinência prescritos pela igreja, não se comportam como cristãos em todas as situações, mas aderem às ideologias do mundo, às modas. Nós somos cristãos. E nós precisamos manifestar a nossa obediência a Deus através das nossas atitudes mais concretas. Vamos mandar embora todo espírito de rebelião do nosso coração.